Que a terapia ABA é baseada em evidência, a gente já sabe. E que é muito popular também que a gente fale sobre terapia ABA voltada para a intervenção precoce, para os pequenos. Mas o que pouca gente discute é como deve ser essa intervenção precoce. O que eu vou trazer nesse vídeo aqui é um documento lançado no finalzinho do ano passado pela CASP, que mostra direitinho quais são as principais evidências científicas sobre como a terapia ABA deve ser e principalmente como a intervenção precoce deve acontecer. Se você quer ver esse conteúdo, continua aqui. Já vou chegando pedindo para você deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante ao vídeo ganhar mais impulsionamento, alcançar mais gente. Também já vai ficar aqui o aviso das redes sociais logo no começo. Então, lembra que a gente tem Instagram, TikTok, a gente tem YouTube Shorts. Todo dia, de segunda a sexta, tem conteúdo novo em cada plataforma. A gente não pega conteúdo de uma plataforma e lança na outra. É conteúdo inédito em cada uma, tá? Então, se você quiser saber sobre tudo que a gente posta, tem que seguir todas as redes. E também tem o site, centrocientifico.com.br. Não esquece de dar uma olhada no nosso site, que a gente lança blog também lá, no nosso blog sobre artigos científicos e tudo mais. Toda semana tem conteúdo lá também. Então não perde nenhuma dessas redes, tá? Então vamos lá, o que é a CASP? A CASP é essa instituição que está aparecendo na tela para vocês, com essa siglazinha aí, é Council, deixa eu ler aqui para vocês, The Council of Autism Service Providers, tá? É uma instituição que tem compromisso com a formação de profissionais, que também tem compromisso de pesquisa científica, enfim, é uma instituição bem ampla e que ela traz o que a gente chama de padrões geralmente aceitos de cuidado. É a nossa instituição que fornece, principalmente, esses dados relativos às principais práticas científicas. No final do ano passado, eles lançaram um grande documento com uma meta-análise bem robusta, falando sobre quais eram os principais dados relativos à intervenção precoce que funcionavam no autismo. Um dos primeiros pontos que eles começaram a discutir nesse documento foi a diferença entre intensidade e escopo. Tá? Vamos entender o que são essas duas esferas aí. Intensidade se refere à quantidade de horas que uma intervenção tem. Então, eles analisaram intervenções de baixa intensidade, algo entre 5 e 12 horas. Também pegaram intervenções de média intensidade, algo entre 13 e 25 horas. E algumas intervenções de alta intensidade, que é ali por volta das 30 e 40 horas semanais. Então, eles avaliaram essa perspectiva aí da intensidade. Será que tinha relação da terapia? Quanto mais intensiva, melhores resultados, né? E a outra relação que eles observaram é a relação do escopo. O que é escopo? A abrangência da intervenção. Quantas habilidades são trabalhadas ou em que áreas elas são focadas? Por exemplo, a intervenção ela pode ser só direcionada para trabalhar funções executivas, ou só direcionada para trabalhar habilidades sociais, ou só para manejar comportamento, que seria uma intervenção bem restrita, né? Ou pode ser uma intervenção ampla. Ela trabalha áreas diversas, como habilidades de vida diária, se trabalha habilidades acadêmicas, autorregulação, inteligência emocional, enfim, diversas áreas. Enfim. Os pesquisadores pegaram diversos estudos, meta-análises já feitas e fizeram uma grande apanhado de estudos. Eles fizeram uma meta-análise completa. E aí, nesses estudos, tinha uma aplicação de Vineland, que é um protocolo bem conhecido da nossa área para avaliar as habilidades dos alunos, né? É como se fosse um VB-Map mais completo, sabe? É o Vineland que tem grandes evidências científicas de funcionamento dele. Pegaram também mudanças em testes de QI, eles aplicaram teste de QI, e também a CARS, que é aquela aplicação que avalia a quantidade de comportamentos ligados ao autismo. Por exemplo, comportamentos que geram restrição de comportamento, comportamentos ligados à estereotipia, comportamentos ligados à baixa habilidade social, enfim. Então a CARS avalia isso. E olha só que interessante, vocês estão vendo aí na tela. Intervenções de baixa e moderada quantidade de horas, até ali 25 horas semanais, tiveram ganhos realmente no Vineland e no teste de QI. Mas olha só as de alta intensidade. Enquanto que as outras performavam algo entre 2 e 5 no Vineland, pontos ganhos, a de alta intensidade foi 9, quase o dobro. Por exemplo, se comparado à de baixa intensidade, o triplo, mais do triplo. Já na mudança de teste de QI, por exemplo, enquanto as de baixa e moderada intensidade conseguiram algo entre 11 e 15, nas de alta intensidade conseguiram 22 pontos de mudança. Ou seja, na avaliação inicial para a avaliação posterior ao processo de intervenção, houve ganhos de mais de 22 pontos no teste de QI. Lembrando que o período de intervenção que eles recomendam aqui também no estudo é de pelo menos 2 anos, tá? Então eles avaliaram essa média aí de 2 anos de intervenção. Pegaram um aluno, passaram 2 anos de intervenção e fizeram. E a CARS também, na verdade a CARS é a lógica investida. Quanto mais pontos se perde, melhor. Significa que o autismo está trazendo menos prejuízo para a pessoa, né? Os comportamentos ligados ao autismo. E aí, ó, para baixa e moderada intensidade perderam 6 e 9, para alta intensidade perderam 11. Esse é o que teve menos diferença, né? Mas mesmo assim teve mais efetividade com intervenções de alta intensidade. Já percebemos aí que a intensidade da intervenção é uma variável importante. Quanto mais horas são gastas, geralmente nesse ensino, como está mostrando aqui, melhores são os resultados. Outro ponto bacana é que, mesmo que sejam poucas horas de intervenção, os alunos ainda
tiveram ganhos. Então isso é interessante. Obviamente que não foi no mesmo nível que a alta intensidade, mas foi bacana. Eles também avaliaram as qualidades das intervenções. Ultimamente tem uma moda de o pessoal dizer que terapia ABA com muitas horas não é necessário e tudo mais, então eles acharam por bem tratar disso também nesse documento. Realmente, a terapia de muitas horas não vai ser efetiva em todos os casos, mas na grande maioria deles vai ser efetiva. Eles trazem aqui a diferença também nesse diagrama visual para vocês aqui, mostrando direitinho quando que se adequa às relações entre intensidade e escopo. É nesse lado aqui que vocês estão vendo, do lado direito do que está aparecendo, as terapias que envolvem alta intensidade e um escopo mais compreensível, mais abrangente, são a terapia ABA tradicional. Essa que a gente faz aqui, por exemplo, na clínica científica. A gente faz um currículo com diversos programas e aí dentro desses programas, cada um é direcionado para uma área diferente. Alguns são acadêmicos, outros são ligados à habilidade de autorregulação. Então, um escopo bem abrangente. Nesse cenário, o melhor dos resultados foi encontrado para esse tipo de variável aqui. A alta intensidade e o escopo também amplo. As terapias que envolvem baixa intensidade e um escopo pequeno são aquelas com atividades focadas. Seriam atividades de foco, por exemplo, grupos de habilidades sociais ou intervenção que são menos horas, assim, sabe? Se a intervenção vai ter menos horas e vai ter um escopo menor, ela tem que se focar em uma habilidade específica. O grupo de habilidades sociais é um bom jeito de expressar isso. A relação entre intensidade e escopo também pode ocorrer em outro caminho, né? Pode um estar alto e outro baixo. Por exemplo, ó, se a intensidade é baixa e o escopo é alto, a gente está falando de habilidade de manutenção ou generalização. Então, por exemplo, tem muitas habilidades que estão sendo feitas, mas elas estão sendo feitas poucas vezes, porque é só uma manutenção ou uma generalização. Não precisa de um ensino tão intensivo. E tem o outro lado também. O escopo pode ser reduzido e a intensidade ser alta, que aí no caso é uma intervenção, que serve para manejar comportamentos interferentes, por exemplo. Realmente não existe uma receita de bolo, dizer que 40 horas vai ser efetivo para todo mundo, mas geralmente quando a gente está falando da terapia ABA, como a gente conhece mais tradicionalmente, um currículo com aplicação de lições e tudo mais, são necessárias 40 horas para ter efetividade. Algo entre 30 e 40 horas. Falando ainda sobre o escopo, o estudo traz uma coisa bem interessante também. Eles trazem um quadrinho bonitinho, tá aparecendo na tela para vocês. Então, olha, uma terapia ABA com alto escopo, ela deve resolver diversos problemas. Ela deve ser focada para orientar o aluno em diversas situações. Solução de problemas, habilidades sociais, autoajuda, funções executivas, linguagem e habilidades de comunicação, regulação emocional, funções cognitivas, comportamento, enfim. Tem várias áreas aí, como vocês estão vendo aí na tela, que devem ser feitas e trabalhadas dentro de um bom currículo ABA. Então esse estudo também trouxe essas recomendações, né? Eles até citam aqui de onde eles tiraram isso. Tudo bem bacana que junta tudo isso que tem de melhor prática científica na nossa área. E por fim, lá no finalzinho do arquivo, já na parte dos anexos, eles trazem outro gráfico que é bem interessante. Eles vão comparar a quantidade de horas que está sendo usado, está aparecendo na tela para vocês, em comparação entre uma intervenção ABA e outras intervenções. Eles estavam averiguando diversos estudos, desde Lovaas em 1987 até esse último de 2005. E a porcentagem que está aparecendo aí no gráfico são de pessoas que recebiam o tratamento e que ainda precisavam de muito suporte depois dessa intervenção. Olha só, o Lovaas comparou em 87, 50% dos alunos que passaram por ABA precisavam de menos suporte no geral, de pouco suporte no geral, após a intervenção, enquanto que as intervenções holísticas, a taxa não chegou a 1% ali. Isso foi se replicando em vários outros estudos. O de Smith de 2000 também mostrou isso. Olha só, esse de 2006, que mostra que quase 80% dos alunos que passaram por ABA tiveram menos suporte na vida adulta. Tem alguns estudos que nem fizeram um grupo comparativo. Esses que estão com asterisco aí, por exemplo, não tiveram um grupo comparativo. Só analisaram os clientes com ABA. Mas mesmo assim, os dados são chocantes, né? Mostram que realmente fazer terapias efetivas funciona e é isso que a gente tem que seguir, tá? O documento tem muito mais coisas, vocês podem ver por conta. O link dele vai estar aqui embaixo, vocês podem baixar diretamente do site da CASP. Tem muita coisa interessante lá. Leiam o documento vocês mesmos, tá? Vocês vão ver como é bem bacana. O objetivo desse vídeo é que a gente discutisse como é importante basear em evidência científica. A nossa área é toda baseada no que funciona. A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando e fazendo coisas que são efetivas. A gente está lidando com pessoas, está praticando habilidades sociais, por exemplo, e está trabalhando com vidas que já são vulneráveis. Então a gente tem que fazer sempre práticas baseadas no que é importante. É isso, se você gostou, deixa aqui o like novamente, comenta aqui embaixo qual é o assunto que você quer ver no próximo vídeo. Se você quiser, a gente pode fazer uma segunda rodada desse documento também, ou trazer outros documentos interessantes na área, tá? Comenta aqui embaixo que a gente segue sua instrução. Um abraço.